Pessoal, estamos iniciando aqui o nosso módulo de petição inicial, na verdade, de propositura de demandas. E a gente inicialmente há de trabalhar com vocês aquilo que eu chamo de petições antecedentes. E mas petições que antecedem o quê? Que antecedem a pretensão propriamente dita. Porque quando a gente lida com ela, a petição inicial, imediatamente o que vem à mente nossa, como profissionais do direito que somos, é a existência de uma pretensão posta perante o Poder Judiciário. Representando ela, a petição inicial, o formalismo, que é o princípio da inércia, porque se eu não levo a ela atividade jurisdicional a minha pretensão, não há que se dizer de atividade jurisdicional válida e lícita. Então a petição inicial representa isso sem dúvida nenhuma. Representa e carrega a pretensão, que na verdade é o pedido, em termos de direito processual e material, que leva o cidadão a ele poder judiciário. Maravilha. Só que, senhores, dentro da concepção que nós temos do Código de Processo Civil atual, existem algumas petições, solicitações, requerimentos que antecederão o pedido propriamente dito. Por isso, nesse módulo, a gente lida justamente com esse peticionamento, que é aquilo que a gente chama de petições antecedentes, que antecedem o pedido propriamente dito. E dentro dessa concepção nós temos, primeiro, produção antecipada de provas. Me acompanhem, por gentileza, percebam, é o primeiro tópico que a gente enfrentará com vocês. Produção antecipada de provas. Que está lá na parte, claro, de provas, na parte de disposições gerais. E por que motivo nós vamos iniciar o nosso curso falando justamente dela, produção antecipada de provas? Porque ela é até interessante isso aqui, ok? A gente tem uma vivência, antes de eu continuar nesse ponto, a gente tem uma vivência de um sincretismo processual, concordam comigo? Aonde eu tenho, talvez, até mesmo requerimentos que antecedem, tutela antecipada antecedente, que também é a matéria nossa aqui, que antecedem a pretensão, que antecedem o pedido, mas que dão início ao processo cognitivo propriamente dito. Aqui ela, a produção antecipada de provas, é um procedimento que não tem a vivência do sincretismo. Não estando ela, a produção antecipada de provas, girando como eventuais outras solicitações que antecederão o pedido. E me permitam dominar isso que é ela, a produção antecipada de provas, em termos de atuação da advocacia atual, é um grande diferencial. E eu vou demonstrar que ela, a produção antecipada de provas, antecedendo consequentemente a pretensão, o pedido posto, não apenas é um procedimento antecedente, como é um procedimento autônomo, não vivendo a figura do sincretismo que eventuais outros procedimentos vivem. Então vamos com muito carinho trabalhar esse conteúdo e tudo isso que eu estou colocando aqui como premissa, como início de conversa nossa, vai ficar extremamente claro. Vamos ao nosso material, por gentileza, me acompanhem, senhores. A primeira coisa, eu vou pedir leitura disso que a gente aqui está colocando para vocês com muito carinho, é a natureza jurídica do Instituto. Não é, guardem isso por gentileza, não é ela a produção antecipada de provas, um procedimento de natureza jurisdicional contenciosa. Tem, na verdade, uma situação de natureza jurídica, de jurisdição voluntária. Tanto que nesse procedimento o magistrado não cria situações de valoração da prova que eventualmente seja produzida. Simplesmente praticará os atos, fazendo com que a prova seja colhida, com que a prova exista, para que depois, se for o caso, a gente tenha a utilização dela, aí sim, numa demanda de natureza cognitiva. Então esse primeiro ponto aqui lançado, senhores, é tão somente para a leitura dos senhores, mas eu tenho absoluta certeza que eu estou lidando com alguns mais velhinhos. Não como eu, senhores, que sou um jovem professor, ok?
um jovem advogado, mas sim alguns que têm uma base do CPC antigo. Lembram dele? Do CPC de 73? Que entrou e que permaneceu em vigor durante vários anos? Pois é. Aqueles mais velhinhos hão de lembrar que essa dita produção antecipada de provas não é nenhuma novidade. Que ela, produção antecipada de provas, já existia, claro, lá no velho Código de Processo Civil, como cautelar. E, tecnicamente, ela sempre foi muito mal alocada como cautelar, a doutrina, à época, sempre criticava muito esse posicionamento. Mas não é sobre isso que eu quero conversar. Eu quero dizer para vocês que ela, produção antecipada de provas no velho Código, me permitia tão somente prova testemunhal e pericial. Hoje, da leitura, corram lá, artigo 381, caput. Nós observamos que não há nenhum limite. Não coloca ela, a lei processual hoje, limitação quanto ao meio probatório que eu posso, portanto, solicitar em produção antecipada. E isso há de dizer para a gente hoje, portanto, fiquem atentos a isso, que qualquer meio probatório pode hoje ser objeto dela produção antecipada. Lembrando que quando a gente pensa em meios probatórios, nós temos os chamados meios típicos, mas temos também os chamados meios atípicos de prova, desde que sejam moralmente aceitos. E é por isso que qualquer meio probante pode hoje ser objeto dela produção antecipada de prova. E aí ele, artigo 381, vocês observarão aí no código de vocês, traz para a gente alguns incisos. Cada um desses incisos correspondendo a uma hipótese de utilização dela produção antecipada de provas. No nosso material está aqui, artigo 381, inciso 1º, urgência. Acredito que muitas vezes, em situações postas no cotidiano, vocês se deparam com demandas potencialmente válidas, mas cujo meio probatório pode se esvair no decorrer do tempo. E a gente sabe muito bem como nós temos um probleminha, digamos assim, do tempo do processo, posto ali perante o Poder Judiciário. Então aqui, toda vez que surja essa urgência, se me permitem, vamos juntos aqui na leitura do inciso 1º. Fundado o receio que venha tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Senhores, isso é a urgência. Ou eu protejo esse meio probatório agora, ou lá no momento futuro, eu não conseguirei realmente realizá-lo. Grande exemplo. Eu tenho uma testemunha, galera, que tem lá mais ou menos os seus 90 anos. Concordemos, já não é mais um jovenzinho. E eu espero poder ouvir essa testemunha quando, no momento da audiência de instrução e julgamento, vou propor a minha demanda hoje. Dê a real para mim. Quando é que surgirá a oportunidade de realização dessa audiência de instrução e julgamento? Daqui 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Senhores, essa testemunha hoje tem 90 anos. Eu tenho condições de assegurar, sendo ela necessária, para o deslinde da situação fática da minha demanda. Tenho eu como realmente ter a convicção, a certeza, pela idade avançada, que ela estará viva lá no momento da audiência de instrução e julgamento? Claro que não, então é uma testemunha essencial para a minha lide. Posso utilizar da situação de urgência, situações de perícia. Se eu não periciar esse bem agora, periciá-lo daqui a um tempo, talvez esse nível de água, senhores, não mais esteja nessa situação específica. Por quê? Porque com o passar do tempo, isso vai se esvaindo. E eu preciso da comprovação desse elemento fático agora. Então, diante disso, produção antecipada de provas, baseado justamente na urgência. Mas nós temos aqui agora uma grande novidade.
inciso 2 do artigo 381. Ok? A gente sabe que dentro dos parâmetros e dos paradigmas novos trazidos pelo CPC 2015, hoje a gente tem a autocomposição como meio primário de resolução de conflitos. Vamos de novo, senhores? Sabemos que o que é que nós temos como meio primário de resolução de conflito não é mais aquela visão de um juiz impositivo, dizendo e afirmando qual seria a melhor situação a resolver aquela lide, mas que a gente busque cada vez mais técnicas autocompositivas para colocar fim a determinado litígio. Beleza. Dentro dessa realidade, concordemos. Me permitam aqui, vou trazer a minha experiência de direito bancário para vocês. Sabemos que muitas vezes algumas instituições bancárias alargam, não é isso? A potencialidade de um acordo até que surja uma prova efetiva de uma abusividade, por exemplo, em termos de cobrança de juros. E a gente tem políticas de algumas instituições bancárias que, uma vez havendo essa comprovação, vamos fazer acordo que é o melhor caminho. Então, logo observem, por gentileza, 381, inciso 2. Eu posso realizar, demonstrando ao magistrado, fundamente a sua petição, por gentileza, demonstrando ao magistrado que se a gente produzir essa prova nesse momento, potencialmente surge a viabilidade de, quando da apresentação da demanda, um acordo ser realizado, atingindo o objetivo maior hoje do processo, que é o acertamento da lide através de situações autocompositivas. Então, eu não preciso demonstrar hoje, atenção, senhores advogados, necessariamente a urgência para que eu possa ali solicitar uma produção antecipada de provas. Eu posso, convencendo o magistrado que a realização dessa prova de forma antecipada permitirá alcançar a resolução do litígio por técnica autocompositiva, eu posso a ele solicitar essa produção antecipada de provas, segundo a hipótese normativa, ali no artigo 381, terceira hipótese, senhores, prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou não o ajuizamento de determinada demanda. Acredito que vocês, no dia a dia da advocacia, já se depararam muitas vezes com situações fáticas não tão bem definidas. Muitas vezes, o seu cliente não traz a você uma sequência de fatos dentro de uma lógica que te permita visualizar aqueles fatos como fatos constitutivos de determinado direito. Concordamos? Pois é. Dentro dessa máxima, se existe dúvida quanto a esse fato ser ou não potencialmente um fato constitutivo de um direito, para evitar judicializações indevidas, permite a lei que justamente eu faça hoje uma produção antecipada de provas. Não demonstro a urgência, ela não se faz necessária. Mas eu levo ao conhecimento do magistrado que eu quero que aquele fato fique melhor vivenciado, que ele fique provado, para que aí então viabilize ou não o ajuizamento de uma futura demanda cognitiva. Se observarem, artigo 381, essas são as 3 hipóteses lá lançadas na lei. Dela, a produção antecipada de provas, só que tem uma 4ª hipótese, que fica meio escondidinha. Lembram do procedimento monitório que veio ao direito processual civil brasileiro em 1995? O que vocês estavam fazendo, senhores, em 1995? Não falarei. O que eu estava fazendo, melhor não. Senão a gente vai começar a entregar a idade e tal. Esse troço não é legal, sacou? Então, em 1995, a gente traz para o processo civil brasileiro a ação monitória, apesar da técnica monitória já existir há muito dentro do nosso ordenamento processual. Tudo bem. Técnica da ação monitória, hoje é artigo 700 do Código de Processo Civil, que vai dizer para a gente que quando determinado cidadão
credor de uma obrigação, tenha em mãos uma prova escrita sem eficácia executiva, ele pode desde logo buscar ali a potencialidade dessa sua pretensão, não por uma ação de procedimento comum, mas pelo procedimento especial monitório, que em tese é bem mais célere, mais rápido, aonde ali a gente teria a equação no mundo real do direito material muito mais ágil, digamos assim, em termos de procedimento jurisdicional. Tudo bem. Aí, velho, dentro dessa realidade, eu preciso para o procedimento monitório de uma prova escrita. Determinado cidadão, amigo seu, bateu na sua porta, virou para você e falou o seguinte, ó, amigo seu, amigo ali daqueles botequinhos que a gente frequenta, ô velho, tô precisando de uma grana, sei que você tá com uma grana sobrando aí, pelo amor de Deus, me empresta esse dinheiro, te pago mês que vem. Amigo seu, toma os golos junto com você, tá você mais um grupo de amigos, esse cara pediu na cara dura, na frente dos outros, beleza. Você, tá bom, vou fazer um Pix para você aqui agora e tô transferindo essa grana, mês que vem você me paga. Não, velho, você é amigão meu, obrigado, pode ter certeza. Mês que vem, tô aqui, ó, devolvendo essa grana para você. Amigo seu, você não pediu um documento para esse cidadão. Mas você o fez no meio de pessoas que vivenciaram isso. E claro, chegou o mês que vem, ele não te pagou. Teria como você viabilizar um procedimento monitório para a busca desses valores, que foi firmado ali, na verdade, um contrato de mútuo? Oi, Val, não tem não. Porque para monitória, como você mesmo falou, é necessária uma prova escrita, sem eficácia de título executivo. Galera, me acompanha por gentileza no material. E aqui eu trago para vocês em destaque, porque é necessário, o parágrafo 1º do artigo 700. E quando observarem esse parágrafo 1º do artigo 700. E quando observarem da leitura, ali encontrarão referência justamente ao artigo 381. E Val, você está dizendo então que nesse contexto desse caso que você aqui apresentou para a gente, seria lícito e possível eu ouvir essa galera como testemunha, gerando um documento e, portanto, depois de gerar esse documento, eu utilizá-lo para um procedimento monitório? Senhores, não sou eu, é a lei. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Então, agreguem as 3 hipóteses lá do artigo 381, uma quarta, derivada do parágrafo 1º do artigo 700. E aí já comecem a dimensionar, por gentileza, como há potenciais viabilidades de utilização na prática dele procedimento monitório. Me permitam aqui, outro dia, dando consultoria para uma galera de um escritório aí, eles estavam com um problema sério de documentação. Falei, galera, vamos pensar um pouquinho? Se vocês acreditam que esses documentos não são suficientes a viabilizar ali a prova do direito de vocês, e vocês precisarão, pensem nessa estratégia, precisarão de ouvir testemunhas lá de forma futura, por que não ouvi-las antecipadamente? E, consequentemente, com os documentos que vocês já têm, gerando outros a amparar desde logo um procedimento monitório. Noival, tem jeito de fazer isso? Falei, vou desenhar para vocês essa estratégia processual agora. Então, a produção antecipada de provas abre no campo da advocacia algo que ela ainda não enxergou em concreto. Pensem, reflitam por gentileza nesse ponto. Tranquilo? Senhores, eu preparei para vocês aqui, percebam, um material um pouco mais robusto, digamos assim, ok?
E dele eu quero começar a destacar agora algo que foi o início da minha fala. Qual? Produção antecipada de provas, não gira na vivência do sincretismo. De novo, produção antecipada de provas, não gira na vivência do sincretismo, sendo um procedimento antecedente, escutem isso, sendo um procedimento antecedente e pautado por uma autonomia, ao ponto de, parágrafo 2º, artigo 381, a produção antecipada de provas é da competência do juízo do foro onde ela deve ser produzida, ou do foro de domicílio do réu. Parágrafo 2º, artigo 381. Sabe o que é isso? Autonomia. Autonomia, senhores. E dei um pulo no último dispositivo dessa geografia da produção antecipada de provas. Realizada a prova, o que é que eu tenho? Entrega dos autos, inclusive se forem eletrônicos, vai gerar autos físicos, dos autos dessa produção, a entrega, beleza? Ao cidadão requerente. Para depois isso servir como documento, se for o caso, para o ajuizamento de ação futura perante o juízo competente para a pretensão. Então, eu tenho uma competência deslocada, separada, para ela a produção antecipada de provas. Ditando, portanto, junto com o último dispositivo legal dessa geografia da produção, a dita autonomia desse procedimento, não sendo, portanto, vivenciado em contraditório. Tranquilo, pessoal? Volto no material comigo aqui. Vocês estão observando ali. Peço leitura de tudo que a gente colocou aqui com muito carinho. Mas eu quero trabalhar agora o procedimento. E ele é muito, muito tranquilo. E dentro dessa visão do procedimento, o que eu tenho são expressões utilizadas pela lei que me definem natureza jurídica. Eu não uso a nominação de partes, eu uso a nominação de quê? Interessados senhores que têm base de processo. Se eu nomino aqueles que estão no processo, não como partes, mas como interessados, eu tenho jurisdição voluntária. Primeiro ponto, só para justificar a natureza jurídica. 2. A composição da causa de pedir deve obrigatoriamente demonstrar uma das hipóteses do artigo 381 ou do parágrafo 1º do artigo 700. Ou seja, não basta só o meu requerimento, não basta só a minha vontade na produção antecipada de provas. É necessário que eu demonstre a ele, magistrado, que eu tenho uma situação que se enquadra no permissivo legal do 381 ou lá para vivenciar o procedimento monitório. Senhores, por favor, não há opção pela audiência de autocomposição, porque nós vamos realizar esse procedimento, e aqui é uma tese que eu defendo. Nós vamos realizar esse procedimento de forma especializada, 381 e seguintes. Mas nada impede que nesse procedimento, vamos ouvir testemunha, beleza, designou a audiência para ouvir essa testemunha. Tá, uma parte com o advogado, outra parte com o advogado. Nada impede que dali já surja uma potencial situação autocompositiva, beleza? Só alguns poucos elementos que a gente tem aqui devidamente delimitados em lei, sendo necessário ato citatório. Mas observem com muito carinho, por favor, a redação do 382, parágrafo 1º. Não fala a lei em citação de réu. Fala a lei em citação de interessados. Eu sou credor, tem um outro cara que comigo também é. E existe um devedor nessa relação jurídico-material.
Diante dessa construção de uma relação jurídico-material, eu demonstro meu interesse na produção da prova. Pergunto àquele outro que comigo pode ser autor, eventualmente, numa demanda futura, também é interessado nessa produção? Também. Então, quando a lei alarga para mim e fala citaremos os interessados, por gentileza, o que aqui nós temos é de todos aqueles que têm eventual interesse como potenciais partes numa demanda futura, mas a gente tem esse ato citatório, esse ato integrativo, e aí eles interessados poderão também, citados, requerer provas sobre os mesmos fatos lançados na petição inicial, no requerimento, melhor dizendo, dela a produção antecipada, 382, parágrafo 3º. E aqui nesse item 7.4 a gente fala de atuação do juiz, ok? Ele, magistrado, vocês observarão isso dentro da situação normativa, não emite juízo de valor. Ele simplesmente determina a prática dos atos, que seriam ali os atos para produzir a prova, está pronta, beleza. Passou o prazo legal, entreguemos esses autos. Com essa prova ali, eventualmente produzida, ao interessado. Tranquilo? Ao requerente dessa prova, maravilha. Tanto é esse caminho de uma atuação do magistrado, pautada pelo menos na idealização normativa, como algo meramente administrativo, voltei à jurisdição voluntária, ok? Não tendo aqui o magistrado uma valoração dessa prova, ela vai ser valorada lá no processo principal, propriamente dito, que a lei vai dizer para a gente o seguinte, senhores. Artigo 382, parágrafo 4º. Não permite defesa e também me fala a lei de que não seria cabível recurso. Senhores, é interessante, me permitam aqui, parte da doutrina, cito o professor Humberto Teodoro, por gentileza. Na primeira edição do livro dele, logo depois da publicação do novo código, ele cravou: não cabe recurso das eventuais decisões proferidas aqui, a não ser da decisão que rejeita totalmente a produção de prova requerida pelo requerente primário. Aí, beleza, botou fim à apelação. Tranquilo? Mas eventuais decisões que surjam durante o procedimento, pelo parágrafo 4º do artigo 382, não caberia recurso, e alguns autores no início vieram nesse sentido, mas já mudaram de opinião. Vou dar um exemplo. Senhores, a lei não limita, falei isso, que provas serão produzidas. Então eu tenho, entendam isso aqui, um fato, e eu quero 2 meios probatórios. De repente eu ouvi testemunha, 1 ou 2 testemunhas, realizar perícia e ouvir testemunha, e o juiz indefere uma parte, sendo isso uma situação de urgência. O juiz fala, ó, vejo urgência para testemunha 1, não vejo para testemunha 2, vamos seguir com a produção só para essa testemunha 1. Estamos diante da urgência ditada pela tese julgada pelo STJ, que é a tese da taxatividade mitigada para a utilização do recurso de agravo de instrumento. Então, apesar da vedação normativa 382, parágrafo 4º, apesar dessa limitação normativa, o que nós temos é, tecnicamente, a viabilidade, sim, de, em existindo situações de urgência, nós temos a potencialidade de utilização dele recurso de agravo de instrumento. E aqui nós temos justamente a finalização do procedimento que eu já apresentei para os senhores. Último ponto. Vem cá. Ival, você tem falado na produção antecipada de provas como um procedimento antecedente.
Perfeito. Mas imaginemos o seguinte: petição inicial, pretensão posta, processo segue. A audiência de instrução e julgamento nem temos ideia de quando ela ocorrerá. E aí, uma das testemunhas, que você arrolará futuramente, te procura e te fala o seguinte: ó, eu sei que você confia no meu depoimento para essa causa, só que eu tenho uma notícia ruim para te trazer. Eu tenho um câncer terminal e estou com uma expectativa de vida de 3 meses. Senhores, isso é possível? Eu já vivenciei isso, em termos de parentesco, muito próximo, por sinal. Da pessoa começar a passar mal, o diagnóstico, sinto muito. Senhores, sinto informar, morreremos todos um dia. E aí esse cidadão vira para você e fala: cara, eu quero, apesar dessa iminente morte minha, cooperar nessa causa, porque é uma causa justa. Como que você, como advogado, atuaria? A ação já está apresentada. Aí, Val, eu vou pedir uma produção antecipada de provas. Vai não. Vai não. Porque produção antecipada de prova é um procedimento antecedente. Se é necessária a produção antecipada de provas no curso da demanda, senhores, eu vou pedir leitura, artigo 139, item 6 do Código de Processo Civil. É lícito ao juiz alterar a ordem da produção de provas. Então eu não vou pedir incidentalmente uma produção antecipada de provas. Eu vou falar: magistrado, estou com essa situação de urgência, designe uma audiência especial, para que eu possa, portanto, ter essa testemunha aqui, o seu depoimento devidamente colhido. É isso que a gente tem como algo necessário em termos de vivência. Galera, brigadão por esse primeiro bloco de aula. Valeu!